Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Retomando a nossa aula de isomeria, vamos relembrar o que é o fenômeno de isomeria. Ele é caracterizado quando duas ou mais moléculas apresentam a mesma fórmula molecular, porém apresentam diferentes fórmulas estruturais e propriedades também. Lembrando que na aula passada nós dividimos o estudo da isomeria em duas partes, a chamada isomeria plana e a isomeria espacial ou estereoisomeria. Vamos relembrar algumas coisinhas da isomeria plana? O que eu disse para vocês, né? Que os isômeros planos ou isômeros constitucionais são aqueles que diferem pela conectividade entre os átomos. E aí a gente dividiu aquele estudo em isomeria plana de função, isomeria plana de cadeia e isomeria plana de posição. Lembrando que a gente também aprendeu dois casos especiais, um com relação à isomeria plana de função, chamada isomeria dinâmica ou tautomeria, e o outro é um caso particular da isomeria plana de posição, chamada de metameria ou isomeria de compensação. Hoje, a gente vai aprender sobre os isômeros espaciais, que são aqueles que diferem pelo arranjo tridimensional dos átomos, tá bom? Então, vamos destacar isso, que os isômeros espaciais são aqueles que diferem pelo arranjo tridimensional dos átomos. Então, com relação à isomeria espacial, a gente vai conseguir diferenciar entre os isômeros a partir da análise da fórmula estrutural espacial, tudo bem? Então a gente consegue diferenciar esses isômeros a partir da análise da fórmula estrutural espacial. Nós podemos dividir o estudo da isomeria espacial em dois casos, a chamada isomeria espacial geométrica cis e trans ou EZ, este é o primeiro caso, e o segundo é chamado isomeria espacial óptica, tá bom? Na aula de hoje, a gente vai estudar a isomeria espacial geométrica cis e trans EZ, e na aula que vem a gente vai estudar o caso da isomeria óptica, beleza? Aqui só para comentar algumas coisas com vocês, nós temos os isômeros espaciais, que a gente pode dividir entre diastereoisômeros e enantiômeros. O que significa eu falar diastereoisômero e enantiômero? Começando por diastereoisômero. Eles são isômeros que não são imagens especulares e também não são sobreponíveis. Então vamos destacar isso. Os diastereoisômeros, eles não são imagens especulares e também não são sobreponíveis. Já no caso dos enantiômeros, eles são imagens especulares, porém não são sobreponíveis. Mais para frente, quando a gente começar a utilizar exemplos, vai ficar mais claro, tudo bem? Não se preocupem agora. Eu só quero mostrar para vocês que a gente pode classificar os isômeros espaciais como diastereoisômeros ou enantiômeros. Lembrando que diastereoisômeros não são imagens especulares e também não são sobreponíveis. Agora, os enantiômeros são imagens especulares, porém não sobreponíveis. Começando então a estudar a isomeria espacial geométrica cis e trans ou EZ, tá? Vamos começar por essa. Os isômeros geométricos cis e trans EZ, elas apresentam a mesma fórmula molecular, por isso são isômeros. Também apresentam a mesma fórmula estrutural plana, porém as estruturas espaciais são diferentes. Vamos destacar isso, que os isômeros geométricos apresentam a mesma fórmula molecular. Por exemplo, eu posso dizer que eles apresentam a fórmula molecular C2H2Cl2, apresentam a mesma fórmula estrutural plana, ou seja, a fórmula estrutural plana deste composto aqui vai ser isso aqui, ó. Então, opa, peguei errado aqui, pessoal, só um minutinho, deixa eu só trocar aqui, colocar a caneta. Ó, a fórmula molecular é C2H2Cl2, fórmula molecular.
Como que seria a fórmula estrutural plana? A fórmula estrutural plana seria esta daqui. Então, HCl, HCl. Aí vocês poderiam me dizer, mas professor, isso daqui é só um composto, né? É uma substância. Então ele não apresenta isomeria. Cuidado, porque os isômeros geométricos, eles apresentam mesma fórmula molecular, mesma fórmula estrutural plana, mas a fórmula espacial é diferente. Eu posso representar essa fórmula estrutural plana de duas maneiras. Eu tenho esta primeira aqui, onde o hidrogênio, os dois hidrogênios estão para cima e os cloros estão para baixo. Ou eu posso inverter um par aqui, agora este cloro vai para cima, este cloro vem para baixo. Então eu tenho este composto aqui, ó. Agora o cloro veio para cima, o hidrogênio veio para baixo e aqui permaneceu igual. Então vejam, eu tenho aqui a mesma fórmula molecular, C2H2Cl2, tenho a mesma fórmula estrutural plana, mas as estruturas espaciais são diferentes, tudo bem? Então eu vou falar que este cara aqui que eu vou chamar de 1 e este cara que eu vou chamar de 2, eles são isômeros geométricos, ou cis e trans ou E e Z, e a gente já vai aprender a classificar, tudo bem? A isomeria geométrica, né, ela pode acontecer tanto em compostos acíclicos ou abertos, que é este caso aqui, estão vendo? São compostos abertos ou acíclicos, ou pode acontecer também em compostos cíclicos ou fechados. Então nós temos a isomeria cis e trans E e Z, tanto em compostos abertos quanto em compostos fechados, tá bom? Para que ocorra, então, a isomeria geométrica em compostos abertos, quais condições a gente precisa satisfazer? Então, de novo, a gente agora vai estudar a isomeria geométrica em compostos abertos, tudo bem? Ou acíclicos. Então, as condições para que ocorra a isomeria geométrica são que esses compostos devem apresentar pelo menos uma dupla ligação. Então, ó, uma dupla ligação entre os átomos de carbono. Então, aqui no caso, nós estamos falando de uma ligação insaturada, tudo bem? Uma ligação dupla. E cada um dos carbonos dessa ligação dupla deve apresentar ligantes diferentes, tudo bem? Então, vamos destacar isso, ó, e que cada carbono da dupla ligação deve apresentar grupos ligantes diferentes. Então são essas duas condições que a gente deve satisfazer para que ocorra a isomeria geométrica em compostos acíclicos ou abertos. A presença de uma ligação insaturada, né, uma ligação dupla, e que cada carbono desta dupla ligação apresente ligantes diferentes, tudo bem? Então ficará da seguinte maneira, pessoal, ó, a condição de existência. Vocês se lembram que eu falei que a gente precisa de uma ligação insaturada? Uma dupla? A dupla está aqui, ó, estão vendo? Entre os átomos de carbono. Eu tenho átomos de carbono ligado por uma dupla ligação, tá? Esse tracejado aqui é um plano imaginário, a gente já vai entender o que ele significa. Então eu tenho uma ligação dupla, vamos destacar isso, ó, uma ligação dupla. Então a primeira condição foi satisfeita. Qual que é a segunda condição? Que os ligantes desses átomos de carbono sejam diferentes, tudo bem? Então eu preciso que este ligante aqui, ó, A, seja diferente de B. Então A e B são diferentes, tá? Ó, que nem está colocado aqui. O ligante A e o ligante B são diferentes. A mesma coisa para este carbono aqui, tá? O ligante D deve ser necessariamente diferente do ligante E. Então vamos colocar aqui essa condição. Estão vendo? Ó, D e E são diferentes. Aí agora vocês podem me perguntar, então professor, neste caso, essa substância vai apresentar isomeria geométrica? Sim. Por quê? Porque ele está respeitando as nossas duas condições, que são uma ligação dupla, né, uma ligação insaturada, e os ligantes de cada carbono são diferentes.
Neste carbono aqui que eu vou chamar de carbono 1, o ligante A é diferente do ligante B, estão vendo aqui, ó? E no carbono 2, o ligante D e o ligante E são diferentes também, tá bom? Então, esta substância aqui, ela apresenta isomeria geométrica, porque respeitou as duas condições. Vamos a um exemplo. Nós temos o eteno ou etileno, né, um alceno, com 2 átomos de carbono. Escrevi ele aqui para vocês. Será que ele apresenta isomeria geométrica? Sim ou não? Como que a gente faz a análise? Primeiro, a gente tem que verificar as duas condições. Quais são as duas condições? Primeiro, a presença de uma ligação dupla. Então, ele apresenta uma dupla ligação? Sim, ela está aqui, ó. Estão vendo que entre os 2 átomos de carbono há uma presença de ligação dupla? Legal, então uma das condições já foi satisfeita. Qual que é a segunda condição? Que nos átomos de carbono os ligantes sejam diferentes. Então eu tenho aqui, ó, o carbono 1 e o carbono 2. Quais são os ligantes do carbono 1? Eu tenho um hidrogênio e outro hidrogênio. Estes ligantes são diferentes ou são iguais? Eu tenho hidrogênio é igual a hidrogênio. Ou seja, esses ligantes são iguais. Então, a condição de existência não está sendo respeitada, porque os ligantes deste carbono C1 são iguais. Tudo bem? Agora, vamos ver aqui para o outro carbono, C2. A mesma coisa, né? Eu tenho que este carbono apresenta um ligante hidrogênio e apresenta outro ligante hidrogênio. Ou seja, como os 2 ligantes são iguais, então o eteno ele não apresenta isomeria geométrica. Por quê? Porque ele não satisfaz uma das condições, que é aquela que diz que os ligantes do carbono devem ser diferentes. Este ligante deve ser diferente deste ligante, ao passo que os ligantes do carbono 2, este daqui e este daqui, também devem ser diferentes. Como A e B, né? Se eu chamar este cara aqui, ó, de A e este cara de B, como eles são iguais, então essa condição não está sendo satisfeita. A mesma coisa se eu chamar este cara aqui de D e este cara de E. Estão vendo que eles também são iguais? Como eu não respeitei esta condição, então o eteno não apresenta isômeros geométricos, tá bom? Vamos a um segundo exemplo? Então a gente vai utilizar aqui a substância chamada 1,2 dicloroeteno e a gente precisa decidir se essa molécula apresenta isomeria geométrica ou não. E como que a gente faz isso? Analisando as duas condições. A primeira é a presença de uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Nós temos? Sim, ela está aqui. Então, a primeira condição, ela foi satisfeita. A gente tem a presença de uma ligação dupla. Agora, e com relação aos ligantes de um mesmo átomo de carbono? Será que eles são diferentes? Então, nós temos aqui, ó, C1 e C2. Quais são os ligantes de cada carbono? Começando pelo carbono 1. Eu tenho um cloro e um hidrogênio. Cloro é diferente de hidrogênio, ou seja, esses ligantes são diferentes. E agora, com relação ao carbono 2, eu tenho um cloro e um hidrogênio. Eles são diferentes? São. Então, neste caso, as duas condições foram satisfeitas. Eu tenho uma ligação dupla entre os átomos de carbono e os ligantes de cada carbono, aqui o carbono 1, os ligantes são diferentes, e aqui no carbono 2, os ligantes também são diferentes. Deixa eu só apagar aqui, pessoal. Então, como essas duas condições foram satisfeitas, então o 1,2 dicloroeteno apresenta isomeria geométrica. Agora, a gente precisa definir se ele vai ser um isômero cis ou um isômero trans. E como que a gente faz isso? Bom, lembram-se que eu comentei com vocês sobre o plano? Tinha ali um plano imaginário? Estão vendo que esse plano imaginário ele está aqui? Ele está atravessando a nossa molécula, 1,2 dicloroeteno. Então, quando a gente passa um plano imaginário nessa molécula,
vocês percebem que tem dois átomos que estão acima do plano e dois átomos que estão abaixo do plano. Então deixa eu só trocar a cor aqui. Quais são os átomos que estão acima do plano? Eu tenho este átomo de cloro e este átomo de cloro. Então a gente pode escrever que esses átomos de cloro estão acima do plano imaginário. Então, do plano imaginário. Por outro lado, o que a gente pode afirmar sobre os átomos de hidrogênio? Os átomos de hidrogênio, só trocar aqui de cor, eles estão abaixo do plano imaginário. Vocês conseguem perceber? O plano imaginário cortou a nossa molécula, 1,2 de cloreteno. Para cima deste plano imaginário estão os dois átomos de cloro e para baixo estão os dois átomos de hidrogênio. Então vamos puxar aqui uma seta, para indicar que esses átomos estão abaixo do plano imaginário. Então, do plano imaginário. Quando nós temos este tipo de configuração, tá? Deixa eu só... agora foi. Quando a gente tem esse tipo de disposição, ou seja, átomos iguais aqui, dois hidrogênios para baixo e dois átomos iguais para cima, os dois átomos de cloro, então quando a gente tem essa disposição, a gente vai chamar de cis, tudo bem? Então esta disposição espacial é a chamada disposição cis. Agora, imaginem que eu quero me referir a esta substância com a configuração cis. Porque se eu escrever, pessoal, 1,2 de cloreteno, não dá para saber que é esta configuração, tudo bem? Então, no caso, a gente escreve cis 1,2 de cloreteno. Por quê? Quando eu escrevo, cis 1,2 de cloro eteno, eu estou indicando que os dois hidrogênios estão do mesmo lado do plano imaginário. Neste caso, os dois átomos de hidrogênio estão para baixo. Tudo bem? Pessoal, não importa se os dois átomos de hidrogênio estão para baixo ou estão para cima. Esta disposição será chamada de cis. E a gente precisa escrever, a gente precisa destacar... A gente precisa destacar que nós estamos falando do isômero cis, tudo bem? Então a gente escreve cis 1,2 de cloro eteno. Tranquilo? Então vamos fazer agora de novo, a mesma análise para a molécula de 1,2 de cloro eteno, só que agora tem uma diferença, Eu mudei a posição desses átomos aqui. Se vocês olharem antes, eu tinha cloro para cima, hidrogênio para baixo. O que aconteceu? Agora o hidrogênio está para cima, o cloro está para baixo. Vamos ver se nós temos aqui isomeria geométrica. A gente tem que analisar as duas condições. A primeira diz que entre os átomos de carbono eu preciso ter uma ligação dupla. Ela está aqui. Então a primeira condição foi satisfeita, Eu tenho uma ligação dupla entre os átomos de carbono. E a segunda condição é que eu tenha, deixa eu só colocar aqui, escrever os átomos de carbono, C1 e C2. Os ligantes de cada átomo de carbono devem ser necessariamente diferentes. Então vamos analisar para o carbono C1. Eu tenho um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Cloro e hidrogênio são diferentes, então hidrogênio é diferente de cloro. E aqui também, eu tenho um cloro, um átomo de cloro e um átomo de hidrogênio. Cloro é diferente de hidrogênio. Então, neste caso, eu tenho isomeria geométrica? Sim, tenho. Por quê?
Porque as duas condições estão sendo satisfeitas. Eu tenho uma ligação dupla entre os átomos de carbono e tenho os ligantes dos carbonos diferentes. Eu tenho aqui no carbono C1 hidrogênio e cloro, são diferentes, e eu tenho aqui no carbono 2 cloro e hidrogênio, também são diferentes. Agora, como que eu consigo dizer para vocês se se trata do isômero cis ou se a gente está falando do isômero trans? Aí a gente precisa fazer a análise. Ó, vamos passar um plano aqui imaginário. Estão vendo que eu cortei a minha molécula? Então, aqui em cima, o que que eu tenho? Deixa eu só trocar a cor. E deixa eu apagar aqui, ó. Eu tenho que aqui em cima, eu tenho um átomo de cloro e esse átomo de hidrogênio. Estes dois átomos estão acima do plano. Então, ó, estão acima do plano imaginário. Então, ó, plano imaginário. E lá embaixo, ó, passamos o plano imaginário e lá embaixo nós temos um átomo de cloro e outro átomo de hidrogênio. Então, ó, nós temos aqui, ó, o cloro e o hidrogênio. E eles estão abaixo do plano. Então, ó, estão abaixo do plano imaginário. Então, do plano imaginário. E agora, como que a gente decide se trata do isômero cis ou do isômero trans? Bom, neste caso, vocês perceberam que os átomos de hidrogênio, eles estão em lados opostos do meu plano imaginário? Ó, vamos cortar essa molécula aqui, passar um plano imaginário. Então, vou colocar em roxo. Ó, passando aqui um plano imaginário. Esse aqui é o nosso plano imaginário. Vocês conseguem perceber que os átomos de hidrogênio, eles são transversais um ao outro? Eu tenho aqui, deixa eu só apagar, ó, eu tenho este átomo de hidrogênio transversal ao outro átomo de hidrogênio. Para ficar talvez mais fácil, olha aqui a ligação carbono-hidrogênio. Tá vendo que uma é para cima do plano e a outra é para baixo? Eles estão transversais? Então, quando eu tenho dois átomos de hidrogênio transversais, a gente vai falar que se trata do isômero trans. Tá bom? Então, neste caso, como que ficaria o nome desta molécula? Como é o isômero trans, então eu tenho que identificar. A gente escreve, ó, trans 1,2 de cloreteno. Então, a diferença entre os isômeros geométricos é com relação, por exemplo, aqui no isômero cis, os dois hidrogênios estão para baixo do plano, estão vendo? Ó, para baixo do plano, essa ligação, e essa também, ó, para baixo do plano. Quando elas estão as duas para baixo ou as duas para cima, nós temos o isômero cis. E a gente escreve. A única diferença é que agora a gente tem que colocar qual é o isômero, se é o isômero cis ou trans. Então fica cis 1,2 de cloreteno e aqui fica trans 1,2 de cloreteno. Tá bom? Tranquilo fazer essa análise, né? E por que a gente utiliza, então, né, essa nomenclatura, por exemplo, cis e trans? Então, por que a gente se refere a um isômero cis e trans? É porque, na verdade, o cis e o trans aqui, eles vão diferenciar a posição dos átomos ou grupo de átomos. Vai depender, né, se os ligantes ali dos
átomos de carbono da dupla ligação são átomos ou são grupos. O cis, né, se a gente pegar do latim, significa destilado, ou seja, que eu tenho grupos semelhantes do mesmo lado do plano imaginário. Se a gente voltar, ó, por que este é o isômero cis? Porque eu tenho aqui embaixo do plano imaginário dois átomos semelhantes, dois átomos de hidrogênio, tá bom? E o trans significa que eles estão de lados opostos. Então, se a gente pegar aqui os dois átomos de hidrogênio, eles são transversais um ao outro. Eu tenho um hidrogênio para cima e um hidrogênio para baixo. Então, é por isso que nós chamamos de isômero trans, ok? Então, de novo, o cis vem do latim e significa deste lado, né, mesmo lado. Então, é quando nós temos grupos semelhantes que se encontram do mesmo lado do plano imaginário, ou nós temos o trans, que neste caso nós teremos grupos que estão de lados opostos do plano imaginário, tá? A gente precisa tomar aqui um cuidado que é o seguinte, deixa eu até grifar, que essas duas estruturas, né, o isômero cis, vou destacar aqui para vocês, que o isômero cis e o isômero trans, eles não são interconversíveis. O que significa isso? Vamos destacar, ó, interconversíveis. Ou seja, eu não consigo converter o isômero cis no trans ou o trans no cis simplesmente sem que ocorra a quebra da ligação dupla. Para que eu consiga converter o isômero trans no cis ou o cis no trans, eu preciso necessariamente quebrar a ligação dupla e daí eu consigo converter um no outro. Como eu não consigo converter sem que eu quebre a ligação dupla, então as propriedades físico-químicas dos isômeros cis e trans serão diferentes, tudo bem? Então vamos destacar isso, ó, que as propriedades físico-químicas dos isômeros cis e trans são diferentes. Então vamos ver, ó. Eu peguei aqui, de novo, o mesmo exemplo, tá? Nós temos o 1,2 dicloroeteno, aqui é o isômero cis e aqui é o isômero trans. Lembram-se que eu comentei no slide anterior que as propriedades físico-químicas são diferentes? Então, ó, olha um reflexo da diferença entre as propriedades físico-químicas. Primeiro, com relação à polaridade. Nós podemos dizer que a polaridade aqui do isômero cis, ela é uma molécula polar. Estão vendo? Entre a ligação aqui carbono-cloro, quem que é mais eletronegativo? O cloro. Então, este vetor vai estar em direção, né, ele vai em direção ao elemento mais eletronegativo, o cloro. A mesma coisa aqui entre o carbono e o cloro. Quem é mais eletronegativo? O cloro. Então, ó, estão vendo que o momento dipolar resultante, o momento de dipolo resultante... Calma aí, pessoal. Deixa eu só trocar aqui para a caneta. Ó. O momento de dipolo é diferente de zero. Ou seja, essa molécula é polar. Agora, se a gente faz a mesma análise para o isômero trans, olha o que acontece. Eu tenho um vetor aqui para cima e eu tenho um vetor de mesma intensidade para baixo. O que vai acontecer com esses vetores? Eles vão se cancelar. Então eu tenho um momento de dipolo igual a zero. O que acontece com a polaridade? Essa substância aqui, o trans, ele vai ser apolar. Bom, o que isso resulta? Que primeiro, as forças intermoleculares são diferentes. Vocês se lembram que moléculas apolares, elas interagem através de dipolo as moléculas apolares, elas interagem através de dipolo induzido, e as moléculas polares podem interagir ou por dipolo permanente, ou o caso especial que é a ligação de hidrogênio. E aí vocês podem me perguntar, professor, mas o que isso afeta, por exemplo, o isômero cis e o isômero trans? Vejam a temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição do isômero cis, ela é 60,3 graus Celsius. Já a temperatura de ebulição
do isômero trans é 47,5. Ou seja, nós temos uma diferença aí de aproximadamente 13 graus Celsius, simplesmente pela disposição espacial. Aqui nós temos, né, os hidrogênios do mesmo lado do plano, né, os dois para baixo, e aqui nós temos os dois hidrogênios em direções opostas do plano, um hidrogênio para cima, um hidrogênio para baixo. Simplesmente pela diferença espacial, né, os dois hidrogênios para baixo ou para cima, faz com que as forças intermoleculares sejam diferentes e isso vai acarretar em temperaturas de ebulição também diferentes. Tudo bem? Com relação à nomenclatura E e Z, deixa eu destacar aqui para vocês. Ó, a gente aprendeu a nomenclatura cis e trans. Agora a gente vai aprender a nomenclatura EZ. Qual que é a diferença entre a nomenclatura cis e trans e Z? É que a nomenclatura E e Z ela é mais abrangente do que a nomenclatura cis e trans, tudo bem? Então, mais abrangente. Por quê? Ó, seguinte, como que a gente vai dar a nomenclatura de E e Z? Mesma coisa da cis e trans. Ela precisa obedecer às duas condições de existência, né? Entre os átomos de carbono, eu preciso de uma ligação dupla e os ligantes, né, precisam ser diferentes. Ou seja, né, aqui neste carbono, carbono C1, o ligante A deve ser necessariamente diferente do ligante B, conforme está aqui. E o que mais? O ligante agora no carbono C2, o D deve ser diferente de E. Mas não só isso, né? Deixa eu apagar aqui rapidinho. O que precisa? Na verdade, a gente precisa que A seja diferente de B, mas também seja diferente de D e também seja diferente de E. Ou seja, neste caso, A é diferente de B, diferente de D, diferente de E. B é diferente de A, de D e de E. D é diferente de A, de B e de E. Ou seja, todo mundo aqui é diferente, tá bom? Os 4 ligantes são diferentes. Então eu posso ter, por exemplo, que aqui é um hidrogênio, aqui seria um cloro, aqui seria um bromo e aqui seria, por exemplo, um CH3. Estão vendo? Neste caso, todo mundo é diferente. O hidrogênio é diferente do cloro, do metil e do BR. O cloro é diferente de todo mundo. O CH3, né, a metila, é diferente de todo mundo. E o bromo é diferente de todo mundo. Então, neste caso, eu não consigo dar a nomenclatura cis e trans. É por isso que a gente utiliza a nomenclatura EZ, tá bom? Ela é utilizada justamente no caso quando os 4 ligantes A, B, D e E são todos diferentes. Então, como que ficará a nomenclatura EZ? Primeiro, a gente vai trabalhar com prioridade dos grupos que estão ligados aos carbonos da ligação dupla. E a gente vai dar essa prioridade em função do número atômico, tudo bem? Lembrando que o número atômico é a quantidade de prótons que nós temos no núcleo, tá? Então, a prioridade a gente vai levar em consideração o número atômico. Bom, a gente vai chamar então isômero E e isômero Z. O isômero Z vai ser aquele que apresenta, né, os grupos com maior prioridade do mesmo lado do plano. Então, se do mesmo lado do plano imaginário eu tiver os grupos de maior prioridade, a gente vai chamar de isômero Z, tá bom? Então, grupos com maior prioridade do mesmo lado do plano imaginário é o isômero Z. Já o isômero E vai ser aquele que apresenta os grupos de maior prioridade em lados opostos do plano imaginário. Então, vamos destacar isso. Tá bom? Então, se eu tenho os grupos de maior prioridade do mesmo lado do plano, isômero Z. Se eu tenho de lados opostos, isômero E. Então, coloquei aqui para vocês este exemplo.
Então, vendo que os 4 ligantes são diferentes, eu tenho hidrogênio, eu tenho metila, CH3, cloro, bromo. Neste caso, eu não consigo nomear utilizando a nomenclatura cis e trans, mas eu consigo nomear utilizando a nomenclatura EZ. Então, ó, vou só destacar cada um deles, colocando aqui o número atômico do hidrogênio é 1, aqui o número atômico do carbono, né, porque é o carbono que está ligado a este carbono da dupla, ele é 6, o do cloro é 17 e o do bromo é 35. Quais são os ligantes que apresentam os maiores números atômicos? Aqui, neste carbono da dupla, eu tenho 6 e 17. Quem é maior? O 17. Então, de maior prioridade aqui, neste carbono, é o cloro. E já neste carbono aqui, ó. Então, eu vou chamar aqui de carbono 2. E no carbono 2, quem tem maior prioridade? O hidrogênio ou o bromo? O bromo, né? Porque o bromo apresenta maior número atômico, 35. Vocês estão vendo que as maiores prioridades estão no mesmo plano? Né? Elas estão acima do plano. Tudo bem? Como os dois estão acima do plano, a gente vai chamar este isômero de Z, ok? Já neste outro caso, ó, cadê os de maior prioridade? Os de maior prioridade aqui no carbono 1 é o cloro, é este cara aqui. E já no carbono C2 é o bromo, tá aqui em cima. Então eles estão de lados opostos. Este daqui vai ser o isômero E, tá bom? Ó, então este cara é o isômero E, porque os ligantes de maior prioridade estão de lados opostos, né? Um para cima, um para baixo. O outro é o isômero Z. Por quê? Porque eles estão do mesmo lado do plano. Tranquilo? Então, como que fica a nomenclatura? Vocês se lembram que a gente tinha que colocar no outro, que, por exemplo, era o cis 1,2 de cloro eteno ou trans 1,2 de cloro eteno? Aqui é a mesma coisa. A gente também precisa identificar se é o isômero Z ou se é o isômero E. Então aqui no caso a gente coloca Z e aí dá a nomenclatura normalmente, 1 bromo, 2 cloro, propeno, e aqui vai ficar E, 1 bromo, 2 cloro, propeno. A única diferença é que agora a gente está identificando se trata do isômero Z ou se trata do isômero E. Tudo bem? Bom, aí faltou só eu comentar uma coisinha aqui com vocês, que é o seguinte. Tem uma maneira da gente lembrar. O isômero Z também ele é conhecido como cis, né? Seria uma maneira da gente lembrar que ele é o correspondente do isômero cis. Então, calma aí, ó. Isômero cis. Por quê? Porque, ó, vocês estão vendo que o grupo de maior prioridade está do mesmo lado do plano? Então, uma maneira que eu faço para lembrar que o E e o Z, né, para tentar corresponder os isômeros E e Z com cis e trans, eu imagino o seguinte, Z de cis. Então, eu falo cis porque eu lembro que os grupos de maior prioridade estão do mesmo lado do plano, tudo bem? Então, Z de cis e trans. Não tem um jeito de lembrar o E e o trans. Então, a gente acaba lembrando Z e cis, zis, e o outro E é o trans, tá bom? Com relação agora à isomeria geométrica em compostos cíclicos, o que a gente pode falar? Vejam que até agora a gente estava discutindo a existência ou não de isomeria geométrica apenas em compostos acíclicos, ou seja, abertos. Agora nós iremos discutir a isomeria geométrica em compostos fechados, ou seja, cíclicos. E qual que é a condição de existência
para que ocorra a isomeria geométrica em compostos fechados? Bom, os compostos fechados devem apresentar grupos ligantes diferentes em pelo menos, então vamos destacar aqui, ó, em pelo menos 2 átomos do nosso ciclo. Então vejam uma diferença que eu tenho entre isomeria geométrica em compostos abertos e fechados. Nos compostos abertos, eu precisava de uma ligação dupla e que os ligantes de cada carbono fossem diferentes. Agora, aqui em compostos fechados, eu não preciso de uma ligação insaturada, uma dupla. Eu simplesmente preciso que os ligantes dos 2 átomos de carbono sejam diferentes. Tudo bem? Então, com relação à condição de existência, a gente precisa que o composto seja cíclico, então ele tem que ter pelo menos 3 átomos de carbono, né? O menor ciclo que a gente tem é com 3 átomos de carbono. E o segundo é que os ligantes desses átomos de carbono sejam diferentes. Então, ó, o ligante deste átomo de carbono aqui, que eu vou chamar de C1, então, ó, C1 e C2. Então, os ligantes do carbono C1 têm que ser diferentes. Então, ó, A e B devem ser diferentes. E aqui do carbono C2, o D e o E devem ser diferentes também. Então, ó, D e E diferentes. De novo, eu preciso que tenha no mínimo 3 átomos de carbono para ser um ciclo. E os ligantes dos átomos de carbono aqui, por exemplo, do C1 e do C2, eles devem ser diferentes. Então, A e B são diferentes, D e E são diferentes. Vamos ao exemplo, então, pessoal, ó. Então, o que nós temos? Nós temos um composto cíclico, então nós temos um composto com 1, 2, 3, 4 carbonos. Vejam que os ligantes deste carbono que eu vou chamar de C1 e C2 são diferentes, né? Eu tenho uma metila que é diferente de um hidrogênio. Então, ó, metila é diferente do hidrogênio. E aqui, ó, no carbono C2, a metila também é diferente do hidrogênio. Mas agora vocês devem ter percebido uma coisa que é na representação da ligação. Nós temos aqui uma ligação que a gente chama cunha cheia, né? Então ela é toda preenchida e um pouquinho mais gordinha. E nós temos uma outra, né, representação de ligação que a gente chama de cunha tracejada. O que significa cada uma das duas? Elas indicam aqui, pessoal, é uma representação espacial destes ligantes. Ou seja, esta cunha aqui cheia, ela indica, deixa eu mostrar, ela indica que a ligação ela vai estar à frente do plano imaginário. Ou seja, imaginem vocês que a tela do computador de vocês é o plano imaginário. E esta metila aqui, este CH3 e este CH3 está saindo da tela do computador de vocês e indo em direção ao rosto de vocês, tudo bem? Já essa ligação aqui de cunha tracejada, imaginem que a tela do computador de vocês é o plano e esse hidrogênio está se afastando de vocês. Então ele está entrando na tela do computador e se afastando de vocês. Então esta cunha cheia, ela dá a ideia de que esta ligação está se aproximando de você e a de cunha tracejada, que é essa daqui, ela dá a ideia de que essa ligação está se afastando de vocês. Mas aí vocês podem me perguntar, professor, cadê o plano imaginário aqui de um composto cíclico? É o próprio plano, tudo bem? Então aqui, ó, este ciclo butano, deixa eu destacar para vocês, ó, este ciclo vai ser o próprio plano imaginário. Então deixa eu destacar, ó. Este ciclo é o próprio plano. E aí o que nós temos? Quando, aqui no caso, as metilas estão as duas para frente, e aqui os dois hidrogênios, deixa eu destacar, estão os dois para baixo. Então, neste caso, a gente vai ter um isômero cis, tudo bem?
Já aqui, quando inverte, ó, eu tenho um hidrogênio para cima e um hidrogênio para baixo. E aqui nós temos, ó, uma metila para cima e uma metila para baixo. Tudo bem? Então, é assim que a gente vai conseguir diferenciar se num composto cíclico a gente tem o isômero cis ou trans. A gente tem que reparar nas ligações, tá bom? Se é cunha cheia ou se é cunha tracejada. Então, ó, aqui reparem que as duas metilas apresentam que elas estão à frente do plano imaginário e os dois hidrogênios estão para trás do plano imaginário. Nós temos o isômero cis. Já aqui eu tenho um hidrogênio, né, à frente do plano imaginário e atrás do plano imaginário. A mesma coisa para as metilas. Eu tenho uma para frente do plano imaginário e a outra para trás do plano imaginário. Então aqui no caso isômero cis, aqui no caso isômero trans. Coloquei um outro exemplo para vocês, ó, estão vendo? Talvez aqui fique mais claro de ver. Ó, eu tenho um ciclo pentano, né? 1, 2, 3, 4, 5. Estão vendo aqui que este é o meu plano imaginário. Eu tenho aqui que as metilas estão para cima. Deixa eu destacar as metilas, ó. Eu vou destacar as metilas de verde. Elas estão para cima do plano, que é o meu próprio ciclo. Estão vendo? Elas estão para cima e os hidrogênios estão para baixo. Ó, os hidrogênios aqui para baixo. Então, esse daqui seria o isômero cis. Então, ó, isômero cis. E aqui eu inverti, estão vendo? Essa metila veio para baixo, este hidrogênio veio para cima. Então, agora, desculpem, eu tenho os hidrogênios transversais, né? Eu tenho um hidrogênio para cima do plano e outro para baixo. E eu tenho as metilas, uma para cima do plano e outra para baixo do plano. Lembrando que o plano é o próprio ciclo. Então, deixa eu destacar aqui, ó. O plano imaginário é o próprio ciclo. Então, neste caso, nós temos o isômero trans. Então, isômero cis, isômero trans. Pessoal, por hoje era isso. Eu queria discutir com vocês a isomeria espacial. No caso, a gente viu a geométrica, que pode ser cis e trans E e Z, e ela ocorre tanto em compostos acíclicos ou abertos, ou compostos cíclicos e fechados, tá bom? Então, bons estudos para vocês e uma boa semana.